Qual o significado de perecer em Mateus 10:28? Leiamos. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus capítulo 10, versos 28. Quando apresentamos essa passagem aos aniquilacionistas, dentre eles os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, como prova de que a alma é imortal, eles contra-argumentam dizendo que o texto está ensinando o contrário, que a alma perece no inferno, ou seja, que Deus vai exterminar o diabo e os perdidos no lago de fogo, o Geena. Mas será que é isso que o texto ensina? Como pode Jesus dizer que a alma não pode morrer e depois, no mesmo versículo, dizer que ela será destruída no Geena? Bem, o verbo perecer, traduzido em muitas versões por fazer perecer ou destruir, no original grego é apolossai, oriundo de apolume. O sentido que os aniquilacionistas querem dar ao verbo perecer na segunda parte de Mateus 10:28 não se sustenta. Vejamos um exemplo relacionado a esse mesmo verbo. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 6. Bem, será que aqueles que morreram com as águas do dilúvio já foram aniquilados? Perceba que o termo pereceu não denota aniquilamento. A palavra usada para o verbo perecer é empregada também a respeito da morte do justo. Vejamos. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Isaías capítulo 57, verso 1. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça seu irmão com a rede. Miqueias capítulo 7, versos 2. Bem, se perecer significasse sofrer uma aniquilação, então os salvos também seriam aniquilados, conforme nesses dois exemplos citados. E é óbvio que não é. Logo, nem sempre a expressão perecer significa extermínio. Bem, o texto de Mateus 10:28 é um paralelo com Lucas capítulo 12, versos 5, que diz assim: Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse temei. Lucas 12, versos 5. A comparação entre esses dois textos paralelos nos ensina que a pessoa que for lançada no inferno perecerá e não será aniquilada. Eis a Bíblia se explicando a si mesma. O verbo perecer, nesse contexto, quer dizer lançar, arremessar, jogar. Logo, Mateus 10:28 deve ser lido dessa forma: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes temei aquele que tem o poder para lançar no inferno alma e corpo. Portanto, lançar ou perecer no inferno não significa aniquilamento. Perecer, nesse contexto, significa uma separação eterna de Deus. Jesus usou esse verbo com o sentido de arruinar, desgraçar. Ou seja, o Geena é um lugar de eterna dor e desgraça para aqueles que se perderem. Um exemplo é um acidente de automóvel.
O carro pode estar completamente destruído, porém, continua existindo. Bem, mas vamos supor que os aniquilacionistas estivessem certos, que perecer fosse um extermínio, que Deus aniquilará os perdidos e o diabo no Geena. Mas segundo os próprios aniquilacionistas, essa suposta extinção só se dará no Geena, depois do milênio. Então fica a pergunta: onde estão as almas dos que morreram antes disso? Dos que morreram desde Adão até hoje, se o Geena ainda não foi inaugurado? A Bíblia ensina a ressurreição dos corpos e não das almas. Não ensina que elas irão ressuscitar para serem exterminadas no Geena. Se o Geena ainda não existe, se as almas dos perdidos ainda não pereceram, onde estão? Os aniquilacionistas podem até negar a imortalidade da alma, mas obrigatoriamente terão que admitir o estado intermediário, pois sabemos que a alma não fica vagando por aí. Essa pergunta os aniquilacionistas precisam responder. Uma outra pergunta que fica para os aniquilacionistas responderem é a respeito da ressurreição do corpo. Leiamos a passagem. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versos 35 a 44. Bem, esse texto trata da ressurreição dos mortos. Nesse caso aqui, está se falando dos salvos. Mas nada é dito sobre os corpos dos perdidos. Como eles ressuscitarão? Se incorruptível, imortal, ou corruptível, mortal. Bem, os aniquilacionistas ensinam que os perdidos serão castigados no Geena por um período de tempo, proporcionalmente aos pecados, para depois serem aniquilados. Aí vem a pergunta: se os perdidos ressuscitam em corpos incorruptíveis ou imortais, então como um corpo imortal será destruído? Ou, se os perdidos ressuscitam em corpos corruptíveis ou mortais, então como suportarão dias, meses ou até anos no lago de fogo sem serem consumidos? Fica aí mais essas perguntas para os aniquilacionistas responderem. Vejamos mais uma prova de que o lago de fogo não é um lugar de extermínio. No Apocalipse são relatados os eventos finais. Acompanhemos a sequência de acontecimentos. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta,
que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 19, versos 20 e Apocalipse capítulo 20, versos 2, 7 e 10. Perceba que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo, e 1000 anos depois, quando o diabo é lançado, eles ainda estão lá, vivos. Ora, o castigo na concepção dos aniquilacionistas não é um extermínio? Então o que a besta e o falso profeta estavam fazendo vivos no lago de fogo depois de 1000 anos? Apocalipse 20:10 mostra Satanás sendo lançado no lago de fogo, mas não mostra ele sendo aniquilado. Apocalipse 20:15 mostra os perdidos sendo lançados no lago de fogo, mas não mostra eles sendo aniquilados, mas sendo atormentados pelos séculos dos séculos. Como alguém pode ser aniquilado, exterminado, deixar de existir e ser atormentado pelos séculos dos séculos? A Bíblia não ensina em lugar algum que os perdidos serão exterminados após irem para o lago de fogo. Portanto, o argumento usado pelos aniquilacionistas em Mateus 10:28, em dizer que o verbo perecer significa aniquilamento, não se sustenta na palavra de Deus.